Disparado um dos dias mais loucos do mercado de transferências para o Internacional. Muitos nomes surgem na pauta da direção. Falaremos sobre o interesse do Inter, quem sabe, por um lateral que está no futebol italiano, as negociações que acontecem por um zagueiro que está atualmente no Zenit da Rússia, um possível interesse, mais uma vez, no atacante que deixou saudade no futebol brasileiro e está no Toluca do México. A gente também explica a consulta feita por um volante do Flamengo e a possibilidade do Corinthians tirar um titular do time do Inter. Tudo isso envolve mercado de transferências. Maurício, Alexandro, Pedro Raul, Thiago Maia e Robert Renan serão pauta nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar muito sobre o que foi o mercado de transferências enlouquecedor para o Inter nesta quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023. Informações envolvendo Maurício podendo ir para o Corinthians, o Inter está interessado em Alexandro, lateral esquerdo da seleção brasileira e da Juventus da Itália. Tem chance do Internacional dar um chapéu no Corinthians por um zagueiro ex-Corinthians que está no futebol russo? Existe interesse, mais uma vez, em Pedro Raul, do Toluca do México? E a gente fala também sobre a consulta feita por Thiago Maia, do Flamengo. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país. KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com, tá certo? Bora lá, rapaziada. Vamos começar porque tem muita informação pra gente trazer aqui em torno da janela de transferências do Internacional. Eu quero começar com uma informação que veio hoje pela manhã em relação a Maurício, meia do Internacional, que desperta o interesse de alguns clubes, desperta o interesse do seu staff de negociar ele principalmente com o futebol europeu, mas a informação mais recente é que Augusto Melo, atual presidente do Corinthians, foi eleito aí no final do mês de novembro, início de dezembro. Augusto Melo, presidente do Corinthians depois do William Monteiro Alves, teria interesse no meia Maurício, do Internacional. A gente trouxe algumas semanas que foi feito um contato e a pedido do Mano, o Corinthians tinha interesse em Alan Patrick. Uma negociação, vamos lá, nem existe negociação, é inegociável o Alan Patrick para o Internacional, ainda mais com clubes do futebol brasileiro. E em relação ao Maurício, é a mesma questão, só que o Augusto Melo, presidente do Corinthians, gosta muito do jogador, também viu ele fazendo um gol, obviamente, lá na Arena Corinthians, na reta final do Brasileirão, aquele 2-1, o Maurício jogou muito bem na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, e o Mano Menezes, que é o atual técnico do Corinthians, vai ficar para 2024, também conhece bastante sobre o Maurício. Bom, o staff do Maurício confirma que foi feita uma sondagem por parte do Corinthians, mas que não tem avanço, não tem negócio, o Inter não vai querer vender nesse momento, e muito menos para o futebol brasileiro, e muito menos para o Corinthians, do tamanho que tem a rivalidade entre as duas equipes. Lembrando, o Inter quer lucrar pelo menos entre 10 e 11 milhões de euros, mais de 50 milhões de reais, pelos 50% que o Inter tem do Maurício. Só pelo seu 50%, o Inter quer entre 10 e 11 milhões pelo jogador de 22 anos, tem um contrato renovado para se valorizar até dezembro de 27, mas vai ser difícil o Inter segurar bastante ele. Quer segurar, com a grana que entrou da Liga e mais a venda do Johnny, segurar o Maurício como um ativo para valorizar mais ele pelo menos até julho da próxima temporada, mas vai ser difícil segurar em 2024 esse jogador, tá certo? Bom, inclusive sobre saídas, vendas, tem uma lista de 14 possibilidades de saídas. Eu trouxe aqui no canal no vídeo de hoje, mais cedo, é só conferir o último vídeo aqui do canal. Avançando, pessoal, em relação a negociações, informações de negócios envolvendo o Internacional, tudo que a gente apurou em relação a esses nomes. O Vaguinha, Wagner Martins, trouxe no seu canal que o Inter teria voltado a ter interesse em Pedro Raul, atacante de 27 anos, ex-Goiás e Vasco da Gama, onde ele se destacou no futebol brasileiro e que atualmente está no Toluca, do México. O centroavante ele foi comprado por 10 milhões, ele se destacou muito no Goiás, foi comprado pela SAF do Vasco por 10 milhões de reais, não rendeu tudo o que se esperava, e aí veio uma oferta no meio do ano passado, aliás, no meio desse ano, perdão, e ele foi vendido por 5 milhões de dólares, cerca de 24, 25 milhões de reais para o Toluca,
para o futebol mexicano, não tá tão bem por lá, tem 18 jogos, 4 gols e 1 assistência, e por isso quer voltar ao futebol brasileiro, e segundo Vaguinha, o Inter teria demonstrado interesse nesse atleta. O melhor momento da carreira dele foi quando ele fez 26 gols em 50 jogos com a camiseta do Goiás lá em 2022. Bom, o que eu tenho de informação sobre isso? A direção nega, mas o staff do atleta não nega e nem confirma. Eles não confirmam que o Inter tenha procurado, que tenha uma negociação em andamento, enfim, que tenha havido uma consulta, mas eles não disseram que não tem nada, tá? Então, assim, fiquem abertos a essa situação do Pedro Raul. Mas eu tenho uma minha certa dúvida em relação a esse nome, dúvida pessoal em relação a rendimento, enfim, se encaixaria bem jogando com o Ener Valencia. Deixa a opinião de vocês aqui também nos comentários. Uma outra informação que é bem complicada foi trazida pela imprensa da Itália. Hoje, em relação ao lateral esquerdo, o Inter sim está analisando laterais esquerdos, eu até falei mais sobre isso no vídeo de hoje à tarde, mas o Inter deve ter só o René para abrir a temporada, porque vai tentar negociar o Tauolara e o Dalbert não vai ficar para a próxima temporada. E a informação que vem da Itália é que o Inter teria feito uma consulta e estaria interessado em Alex Sandro, lateral esquerdo que jogou a última Copa do Mundo pela seleção brasileira e que pertence a Juventus. Está com 32 anos e tem um contrato até julho de 2024, ou seja, agora na virada do ano de 23 para 24 ele está apto a assinar um pré-contrato e sair de graça no meio de 24. É importante destacar que o Alexandro não tem tantos jogos nessa temporada atual. Na Europa a temporada começa no meio do ano, né? Então já não teria tantos jogos, mas ele teve uma lesão no mês de setembro, uma lesão muscular, e também não tem sido utilizado como lateral esquerdo, ele tem sido utilizado como zagueiro lá no futebol italiano. Tem somente 7 jogos na temporada, ele tem sido utilizado numa linha de 3 como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, o Alexandro. Só que o grande detalhe, o Tite hoje é técnico do Flamengo e tem uma enorme confiança no Alexandro, tanto que levou ele para a Copa do Mundo passada no Catar e colocou ele como titular. E o Alexandro já deu entrevistas recentes falando que no Brasil gostaria de voltar para o futebol brasileiro, mas para jogar no Flamengo. Então, assim, é uma informação da imprensa italiana que eu não descarto a possibilidade de fato. Eu sempre trago isso aqui para vocês, tá? O Inter e vários clubes do Brasil consultam, analisam e fazem contato por muitos jogadores. Muitas vezes a gente nem fica sabendo e nem vaza esses nomes. E posso afirmar para vocês porque eu já ouvi de pessoas importantes do futebol do Inter e do Grêmio aqui em Porto Alegre. Os nomes que são vazados são muito menores do que os nomes que de fato são procurados. Então eu não descarto que o Inter tenha consultado e analisado a situação do Alexandro, é um grande jogador, mas cá entre nós, é um salário muito alto, a nível de futebol italiano, nível de futebol europeu e um titular de Copa do Mundo, e ele tem o interesse de jogar no Flamengo. Então, de fato, eu não sei se esse negócio vai pra frente, mas aliás, não tem negócio em andamento, foi uma consulta e uma ideia, um interesse que o Inter teria nesse jogador. Agora, uma questão bem quente dessa quinta-feira é em relação a um zagueiro, que o Inter poderia estar dando um chapéu no Corinthians. Se trata do zagueiro de 20 anos, Robert Renan, que está atuando no Zenit da Rússia, jogou no Corinthians e foi vendido naquele negócio do Yuri Alberto. O Yuri Alberto é vendido por 25 milhões de euros do Inter para o Zenit, não fica muito tempo, tem a guerra entre Rússia e Ucrânia, ele vai por empréstimo naquela normativa da FIFA para o Corinthians, e aí, quando o Corinthians vai adquirir o Yuri Alberto em definitivo, manda 5 jogadores para o Zenit. Um deles foi o Robert Renan, zagueiro talentosíssimo, é canhoto, joga pelo lado esquerdo da zaga. O Corinthians estava tentando repatriar o Robert Renan. Por quê? O Robert Renan não vem jogando no Zenit da Rússia. E ele tem, o Zenit, uma proposta em mãos do West Ham, da Inglaterra, para ele ir, o Robert Renan, na próxima temporada. Ou seja, próxima temporada, meio de 2024, quando a próxima temporada for começar lá na Europa. Só que como ele não tá jogando no Zenit, ele gostaria de, nesses 6 meses até o Zenit aceitar a proposta do West Ham e ele ir pro futebol inglês, ter algum clube como ponte, de certa forma. Fazer 6 meses em algum lugar e ir com ritmo e, quem sabe, até alto nível para o futebol inglês depois disso, já que no Zenit ele não vem sendo aproveitado. E o Corinthians tentou essa repatriação. E agora o Inter apareceu no negócio. O staff do jogador confirma que tem chances do Inter contratar esse zagueiro canhoto de 20 anos do Zenit. A direção do Inter também confirma. E aí a gente vai além. O Inter está conseguindo esse negócio com o Robert Renan e com o Zenit porque o Zenit Clube Russo está devendo o Inter daquele negócio lá do Yuri Alberto com o Corinthians. Vocês vão lembrar, o Corinthians manda 5 jogadores, não paga nada pro Zenit e o Zenit manda o Yuri Alberto pro Corinthians.
Como o Inter tinha uma porcentagem, como é que o Inter receberia um percentual e uma grana dessa negociação? Tinha que valorar o negócio. Tinham que todos sentarem e analisar, esse negócio valeu 25 milhões. Mesma coisa que o Inter vendeu o Yuri Alberto. Se vale 25 milhões, o Inter pega 10%. Só que o Inter tem um entendimento, inclusive, de que esse negócio vale pelo menos 30 milhões de euros. É o que o Inter tem entendimento desse negócio entre Zenit e Corinthians, e o Inter teria pelo menos 3 milhões de euros, mais ou menos 16 milhões de reais, para receber desse negócio. Aí vocês vão me perguntar, não, Lucas, o Inter vai para um contrato de empréstimo por 6 meses abater 16 milhões de uma dívida? Não. O Inter me confirmou que não é essa a ideia. Que a ideia é, inclusive, tentar estender esse vínculo de empréstimo para não 6 meses e sim uma temporada, e aí ele iria para o West Ham no final do ano que vem e não no meio, como o clube inglês queria e como o Zenit estava avaliando e fazendo essa venda dele para o West Ham, e não abateria todo esse valor. É a ideia do Inter. Mas sim tem conversa em andamento, e o presidente Alessandro Barcelos, inclusive, que tem uma ótima relação com o presidente do Zenit, que é o Alexander Medvedev, que fez a negociação, inclusive, da compra do Yuri lá em 22 por 25 milhões de euros junto ao Internacional. Entenderam? E pra gente fechar, uma informação que veio agora à noite do GE do Rio e também do Bruno Ravazoli aqui em Porto Alegre, que também é do GE. Globo, de que o Inter teria feito uma consulta pelo volante Thiago Maia, de 26 anos, do Flamengo. O Flamengo não deve ficar com o Thiago Maia, o Pulgar é o titular, o Corinthians estava negociando e o Inter teria feito uma consulta. Assim, eu acredito que não vá pra frente. Ele tem um contrato longo com o Flamengo, ganha muito bem por lá. É verdade que tá no auge da idade e teve um ótimo momento, principalmente no Santos, e até um momento, pra quem lembra, que ele foi bem no Flamengo, mas a negociação tava mais avançada lá com o Corinthians. E o que o Inter fez foi somente uma consulta. O que tu acha sobre todos esses nomes que circularam? Alguém te serve? Alguém não serve? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.